Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma palavra, mas antes eu quero te perguntar algo. Você é esta pessoa ou deseja ser uma pessoa plena, completa, realizada em todas as áreas da sua vida? No casamento, na vida financeira, na família, na vida espiritual? Então presta atenção aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Afinal, o que é plenitude dos tempos? Qual foi o contexto que Jesus nasceu? O mundo estava fundamentado em três aspectos. Estava fundamentado sobre a religião, a política e a parte intelectual. Religião, os judeus tinham as profecias e desejava que esse cumprimento acontecesse. Os gregos, que eram os intelectuais, eles eram muitos pensadores, muitos estudiosos. Eles decidiram implantar o idioma grego em todos os territórios daquele tempo. Os romanos era a potência que dominava o mundo da época. Eles criaram um método, né, um sistema de abrir rodagens para todos os lugares, porque eles buscavam invadir lugares, né, escravizavam as pessoas, guerreavam contra os povos, e eles tiveram uma ideia que isso contribuiu para que Jesus viesse também, para que Jesus viesse e cumprisse o propósito dele aqui na Terra. Que foram essas rodagens, que foram outrora usadas para invadir os lugares, para chegar onde quer que eles quisessem. Ou seja, para todos os lugares existia uma rodagem, existia uma estrada. As pessoas poderiam vir com fácil acesso e poderiam sair de Roma. Até que tem um ditado popular, né? Talvez você já ouviu aquele ditado que as pessoas dizem: quem tem boca vai a Roma, porque era tão fácil chegar em Roma, só precisava perguntar, ali já tinha um lugar que dava acesso a Roma. E também eles criaram um sistema que chama Pax Romana. O que é isso? O fim das guerras, né? Essas rodagens, elas deixaram de ser utilizadas para o mal, ou seja, para guerrear contra os povos, e elas vão ser muito úteis quando Jesus chega. E os gregos? Os gregos implantaram uma única língua naquela época, que era a língua grega. A língua grega chegou a ser como o inglês hoje. Ele chegou a ser um idioma universal. E o que isso contribuiu? Isso contribuiu, sabe para quê? Para que a Bíblia não precisasse de tradução. Por isso que o nosso Novo Testamento está escrito em grego, a língua original do Novo Testamento. Isso não foi maravilhoso? Então, com esses três pontos de vista, né, religioso, político e intelectual, que são os gregos, Deus preparou este mundo de uma maneira tão bem preparada que quando Jesus veio, o mundo estava desejando, almejando um Salvador, né? Até porque tinha uma mão forte, né, que oprimia, escravizava os povos. Era uma época que eles não aguentavam mais, não aguentavam mais ser escravizados. As pessoas, elas não tinham esperança. A única esperança que elas tinham é de que essas profecias, né, que estão com os judeus, a parte religiosa, se cumprisse. Além disso, não era só esses povos que esperavam um Salvador. Era também outros povos, por exemplo, os magos, ou seja, aqueles que vêm trazer os presentes para Jesus. Eles não são judeus, mas eles viram a estrela e chegou a estrela, pousou sobre a casa onde Jesus estava. Então havia um anseio, um desejo, uma esperança que não estava
que não vê a hora de isso se cumprir, o seu Salvador, ou seja, Jesus era a resposta para a humanidade. Quando Jesus chega, ele vai usufruir de todos esses meios, ou seja, vai favorecer a Jesus. Até aquilo que era para ser contra, vai favorecer. Essas rodagens que outrora foram usadas para guerrear, para matar, para invadir, para conquistar mais riquezas pelos romanos, elas vão ser utilizadas agora por Jesus para a divulgação do Evangelho. Não somente para Jesus, mas para os discípulos e outros que haveria de vir depois propagar a mensagem da salvação. E a gente vê que Deus preparou, né? Uma coisa tão linda que Deus fez, que ele juntou em todos os aspectos, e isso que Deus fez foi um preparo semelhante a uma mãe quando ela está se preparando para receber seu filho, não é verdade? Ela vai procurar fazer tudo para contribuir para que aquele filho venha numa época em que ele tem um conforto, vai fazer, né, o pré-natal, vai descobrir qual é o sexo, vai fazer o enxoval. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, ele já enviou seu filho para que você tenha uma vida completa. Qual é o ensinamento que você tem? As pessoas muitas vezes nos ensinam coisas que não faz sentido. Nós temos, né, uma cultura que nós fomos ensinados que quanto mais pobre nós formos, mais perto de Deus a gente estará. Só que eu quero dizer que isso não é correto para você. Se você tem esse entendimento, está errado. Você precisa transbordar na vida das pessoas. Você precisa entender que nesta geração Deus está levantando homens e mulheres de Deus que vai fazer a diferença da parte também, dessa parte financeira que vai contribuir para que outras pessoas também venham ser salvas, outras pessoas venham usufruir de coisas que elas jamais teriam condições. Porque foi para isso que Jesus veio, para servir. E nós também devemos servir. Servir com os nossos bens, servir com a nossa vida, servir de uma maneira que Deus seja glorificado na vida das pessoas. Então saiba que Deus quer que você seja realizado em todas as áreas da sua vida. Desperte que agora nós estamos vivendo um novo tempo. Naquele tempo era o cumprimento de um tempo, de um ciclo. E agora também está sendo um cumprimento de um outro ciclo. Você pode observar que a palavra de Deus está se propagando em tudo que é canto. As pessoas estão pregando o evangelho, estão com sede. Ou seja, existe algo que está incomodando as pessoas. Elas precisam falar do amor de Deus. Nós precisamos fazer isso, porque isso é o anseio de Deus, é o desejo de Deus, que Jesus volte a segunda vez para salvar, não para salvar, perdão, para cumprir essa outra parte, que é a segunda vinda de Jesus. Salvação você já tem, agora você precisa entender o seguinte, que querendo você ser salvo ou não, Jesus voltará. Agora, como é que você estará? Será que você está semelhante àquele tempo que Deus preparou? Será que Deus não está preparando agora um novo tempo para você? Viver o melhor de Deus? De repente você é uma pessoa que você nunca imaginou que você fosse um dia. Talvez Deus quer levantar você nesta geração para ser um grande empresário, para ser uma pessoa bem-sucedida. Porque Jesus também, as pessoas falam o seguinte, que pobreza, às vezes pobreza é de Deus, riqueza não. Só que não é verdade. Jesus veio e ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. Você também vai cumprir o seu. Estar com Jesus é infinitamente melhor. Deus quer te prosperar para você ser uma pessoa que fará a diferença neste tempo. A diferença. Porque tem pessoas que às vezes não foi chamada para isso, mas tem outras que foram, né? Então, deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Porque está se fechando o ciclo. Vai ter um tempo que não vai ter mais essa oportunidade. Mas a porta está aberta. A porta está aberta e todos podem entrar. Mas basta você querer entender o propósito de Deus para que você veio neste mundo. Jesus sabia. Deus preparou tudo. Será que Deus não está preparando essa palavra para você? Olha, desperta, porque você tem dormido muito tempo. Agora é hora de despertar para a vida e ser aquilo e cumprir aquilo para que Deus
te preparou, está te preparando e vai continuar dando assistência para que se cumpra a vontade dele aqui na terra. Então, esta é a palavra que eu trago para vocês, meus queridos, que você usufrui dela, faça um bom proveito dela, tá bom? Eu quero pedir desde já para vocês também lembrar sempre de compartilhar, apertar o like, porque isso vai ajudar muito. De repente é tudo que você pode fazer, mas Jesus, ele sabe que você pode fazer. É uma coisa simples, mas você às vezes não faz, tem que fazer. Seja você uma pessoa que vai contribuir para que o evangelho seja divulgado. Amém? Então fique com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.